Isso aí, vamos para o último bloco da aula 1, sobre a introdução de geografia e a geopolítica. Vai ter um outro bloco também para resolução de questões, mas esse daqui é o último da aula da parte teórica, tá bom? O que nós vamos ver nesse bloco? Analisar, né, como eu disse, essa aula, mas nós vamos pegar um caso mais atual para analisar sobre questões geopolíticas, né, exercitando mesmo esse olhar, essa aplicação da teoria, para que, né, vocês tenham conhecimento sobre este tema, mas também possam transitar com outros temas com essas habilidades, né, que a geopolítica nos oferece. Bom, qual que é o tema que eu trago aqui para a gente? É o Ártico, tá? Que é um algo que tem sido muito tratado no campo da geopolítica, principalmente ali entre as grandes potências, tá? Então, é um potencial, né, do Ártico que não foi considerado pela devida forma, na devida forma, pelos teóricos clássicos, né? O Ártico, como sabem, é o extremo norte do planeta, que ele é composto por um mar congelado, né? Ele tem partes terrestres, mas a grande parte dele é um mar congelado. Ao contrário disso, no hemisfério sul, no extremo sul, tem a Antártica, que é um continente, também congelado. Porém, o Ártico é um mar, tá? Nessa parte, nesse mapa que nós vemos aí, né? Essa representação que a gente está vendo aí à direita, toda essa parte verde representa o Ártico, a parte que é o mar, né? E também, como eu disse, tem as partes continentais, as ilhas que ocupam esse local, mas grande parte é o mar, congelado até então, né? Ele é rico em recursos minerais, de reservas já encontradas, mas também guarda possíveis reservas, né, jazidas, ainda não conhecidas, pela própria dificuldade que é pesquisar esse local, por ser um mar congelado, né? E também é uma possível rota marítima estratégica, né? No caso, uma rota permanente, porque até então ela é temporária, porque esse mar naturalmente recua em algumas partes, né? Ele recua no verão do hemisfério norte, mas na maior parte do ano ele fica quase intransponível. Na verdade, existem barcos que conseguem fazer esse caminho, barcos quebra-gelo, mas é uma outra dinâmica, né? Para a indústria do transporte marítimo, não atende, né? Ter que quebrar gelo pelas dificuldades de logística, mas também o preço disso, né? E é uma fronteira geopolítica entre as potências, né? Se observarmos bem, a Rússia, Canadá, Estados Unidos e parte dos países da Europa fazem uma espécie de fronteira, né, nesse local. Então, também é importante ver aí. E até fica o questionamento, seria uma extensão da Hestland, né? Se aplicarmos, né, entendermos ele como um todo, a Hestland se expande até a, a América, pegando ali grandes porções de terra do Canadá, dos Estados Unidos. Nós vamos tentar analisar então esse mapa, porque sintetiza bastante o que está em jogo ali no Ártico, né? É um mapa, como vocês podem ver, complexo, porque é um mapa de projeção azimutal, né? O que às vezes é o mais ideal para representar os polos da Terra. Mas o que ele está mostrando aqui, né? Ele está mostrando ali os países, né? Ao redor desse polo. Essa cruz é o Polo Norte. E ali tem os países destacados, né? A Rússia, Suécia, Noruega, Finlândia, Groenlândia, que pertence à Dinamarca, à Islândia, e Alasca, Canadá, e o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Está representado também
rotas marítimas, isso aqui eu estou de olho na legenda, né? Gasodutos, rotas marítimas, recursos minerais, petróleo e gás natural e, por último, espaços marítimos reivindicados. Esse aí é o ponto principal que nós temos que dar uma olhada, né? Que é o seguinte, essa parte entre esses países, né, esse meio ali do Ártico, tem espaços marítimos reivindicados pela Rússia, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela Dinamarca. Todos eles reivindicando extensão do território marítimo para esse local, né? Aqui tem uma disputa territorial geopolítica. E aplicando o que nós acabamos de ver sobre o Harvesting, é em procura de quê? Recursos. Garantir recursos e também passagens, rotas, né, marítimas, como nós podemos ver aqui. Tá? Para entender esse mapa, nós vamos fragmentá-lo, né, em partes para compreender ponto a ponto. Mas só lembrando que o Ártico, né, como eu disse, é uma possível nova Guerra Fria, né, porque ali já começa um desentendimento geopolítico, diplomático, visando a estratégia de cada país, né, em garantir ali uma certa soberania, não absoluta, mas uma certa soberania sobre o local. Vou aqui dar licença para vocês verem a imagem, mas vamos lá. Existe, pessoal, uma convenção chamada Montego Bay, que é uma convenção das Nações Unidas do direito ao mar. Foi, né, feita na Jamaica em 82. E ela diz sobre o direito que se tem de soberania do território marítimo e também da possibilidade de exploração econômica no mar. São coisas diferentes. Vamos lá. Mar territorial é a soberania absoluta do Estado. É como se fosse um território mesmo daquele país, porém no mar. Ou seja, não se pode, né, um país não pode transitar sobre ele sem, pelo menos, o consenso do dono daquele local. Né? Vai da linha de base até 12 milhas marítimas. Então vamos olhar aqui para o desenho à direita. Nós temos aqui a Terra, o continente. Essa imagem, pessoal, para quem talvez não esteja entendendo, é vista de bem perpendicular de cima para baixo. É como se eu estivesse num avião olhando para baixo, né, para uma costa. Então aqui tem a Terra e aqui tem o mar. Essa daqui é a considerada a linha de base, que ela pode estar, né, exatamente onde é a costa, a praia, mas águas interiores, né, que seriam aquelas baías criadas por acidentes geográficos, né, como foz de rio, ou até mesmo as baías, ou ilhas que ficam bem na beira da costa, isso tudo vai interferir no que é a linha de base. Como vocês podem ver, não é estanque, né, na costa, ela pode também se estender um pouco mais dessas chamadas águas interiores. Então, essa zona contínua de 12 milhas é o mar territorial, tá? 12 milhas a partir dessa linha de base, tá bom? E a partir dessa linha de base, conta também 200 milhas. Bom, primeiro eu vou falar só sobre o mar territorial, né? Compreendido aqui? Ok. Caso haja dois ou mais estados, haverá divisão entre esse espaço soberano por algum critério. Pode ser o Talveg, que é o fundo do vale, ou equidistâncias, né, dividindo igualmente os dois lados, ou outros critérios. Né? Então, tem um caso mais recente ali do Chile e do Peru que estavam disputando o mar territorial, ali, né, numa porção do Pacífico. O que foi definido ali, né, o critério foi a própria posição geométrica dos dois países, né, como que era a projeção da costa sobre o mar. E aí, né, naquela decisão, o país que levou a maior parte do território conseguiu ter direito à exploração econômica do mar, né? E por que é muito importante? Porque lá no caso era a pesca, né? A pesca estava em jogo. Então os pescadores ficaram ali bem atentos a essa possibilidade ou não, né, de explorar uma grande porção das águas ali que são muito ricas em peixes, né? E que se faz a pesca comercial. Mas voltando, além desse mar, né, desse mar territorial, onde há a soberania total daquele país,
Há também a ZEE, que é a Zona Econômica de Exploração, ou também Zona Econômica Exclusiva, tá? Pode ter esses dois nomes. Nela se tem direito de exploração. Lembrando, isso é sem soberania absoluta, tá? Isso é, aquele país tem o direito de explorar, mas não é considerado um território daquele país, tá? Se o país conseguir provar. Antes disso, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, nós temos aqui a linha de base novamente. 200 milhas a partir dele é a zona econômica exclusiva. Tá joia? E se o país conseguir provar que o relevo submarino, a plataforma continental, vai além das 200 milhas marítimas, ou seja, se a plataforma continental, que é geralmente, né, uma extensão da placa continental, porém submersa, né, e aí a gente teria que ver um pouco mais sobre tectônica de placas para entender como que elas são formadas, mas basicamente tem países que possuem plataforma continental muito mais prolongada do que outros, né? Por exemplo, o Brasil possui uma plataforma continental bem extensa, quanto ao Chile, que já está numa borda da placa tectônica, né, ali da Sul-América com a Nazca, já não possui essa plataforma continental devido à natureza do movimento das placas, né? Mas então, essa plataforma continental, se ela ultrapassa essas 200 milhas, que é da zona econômica exclusiva, o país tem direito a reivindicar que, em vez de 200 milhas, seja 350 milhas marítimas. Né? Então, ganham, exagerando, quase o dobro, né, do espaço ali que qualquer outro teria. Né? Então, vou voltar aqui agora. Então, aqui você já deu para entender o que está em jogo ali. Essa reivindicação tem base legal para acontecer, desde que tenha uma plataforma continental, comprovadamente. Tá? Outra coisa que está em jogo, a chamada Passagem do Nordeste, que é o quê? Com a possível abertura, né, permanente do Mar Ártico, até então congelado a maior parte do ano, essa rota se torna mais viável. E ela é muito estratégica, visto que muitos países podem utilizar esse atalho, né, economizando tempo e dinheiro para fazer as transições comerciais. Então, aqui nesse exemplo aqui da Coreia do Sul e da Rússia, essa passagem do Nordeste economiza quase 7 mil quilômetros. 7 mil quilômetros, que é muito, né? É muito. Porque hoje, atualmente, há esse impedimento devido ao congelamento do mar, né? E olha só, também aqui a China, também muito interessada nesse, podemos dizer assim, né? Nessa possível passagem permanente, nessa passagem do Nordeste, né? Ela também ganharia muitas vantagens fazendo esse comércio com a Europa. Em vez disso, né, atualmente utiliza o canal de Suez, desculpa, o canal de Suez aqui no Egito, né, para ligar aqui o mar Mediterrâneo, mas essa possibilidade abriria uma possível rota muito mais rápida e econômica. Bom, voltando, né, mais uma vez, aquela ideia. Ali também tem uma disputa de recursos. Vou sair aqui para vocês enxergarem o mapa melhor. Possui muitas jazidas de recursos minerais, como petróleo, gás natural e minerais estratégicos. Tem a possibilidade de haver mais recursos debaixo de áreas de gelo permanente. Então a gente pode ver aqui esse mapa aqui, já existem muitas reservas, né, nesse local, gás, petróleo e outros minerais, que atualmente já são explorados, mas outros que estão assim, né, ainda está inviável a exploração devido ao isolamento da área pelo gelo. Mas a US Geological Survey já calcula que o Ártico abrigue um quarto das reservas de petróleo e de gás no mundo ainda não descobertas. Cuidado com essa informação daqui, tá, gente? Tem que prestar atenção. Não é que o Ártico pode ter um quarto das reservas de petróleo e gás do mundo, não. Daquilo que ainda não foi descoberto, do que se estima do que não foi descoberto, pode ser que o Ártico abrigue um quarto disso. Ou seja, é uma reserva muito importante, principalmente no momento em que as atuais reservas, as atuais jazidas, se esgotarem.
né? Então, além disso, o recurso também está em jogo no Ártico. E por fim, né, as evidências que esse degelo está em curso, né, consequências das mudanças climáticas, mas já percebe essas mudanças, né, de retração do gelo, né? Então, nesse contínuo de expansão, retração do gelo anual, já percebe que ele não está se recuperando totalmente. O degelo está alcançando áreas que antes não perdia gelo, né? Então, a tendência é desse degelo atingir certo nível que torne viável a passagem perene, mas também a exploração e até mesmo a pesquisa por recursos naturais daquele local. Então, essa reivindicação, né, de terras, de mar, da zona exclusiva desse local, já é projetando um futuro nesse sentido, né? Que vai viabilizar a exploração de recursos naturais em algum desses pontos, e por isso que se diz, né, a última fronteira da mundialização, né? Então, mais uma vez, a gente vê esse mapa, agora contra o olhar, né? Já entendemos um pouco o que está em jogo aqui, né? Porque essa reivindicação desses espaços. Falar um pouquinho da Rússia, ela, né, foi a precursora nesse processo de reivindicar e já criou um certo clima, né, de conflito nesse local já há muito tempo, né? Então, em 2013, né, desculpa, antes de 2013, né, a Rússia já queria provar em 2013 que 1 milhão de quilômetros quadrados do Ártico lhe pertence, né? Inclusive, a Rússia ainda teve a audácia de colocar uma bandeira no fundo do oceano e dizer, ó, esse território aqui já é nosso, né? Foi um ato simbólico, mas muito representativo sobre isso, né? Você já considerar uma área que os demais países não entenderam ainda, mas já dizer que é dela, né? Um representante do governo da Rússia disse nessa quarta-feira que o país pretende comprovar até 2013 que uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados no Ártico faz parte do seu território, em meio de uma corrida com outros países pelo controle dos recursos minerais na região. Tá? Então esse assunto já é antigo, mas está cada vez ficando mais intenso pela real possibilidade de haver o degelo, né, de começar realmente a viabilizar essa projeção, mas também porque a Rússia toma um novo papel geopolítico ali com um conflito direto com a Ucrânia, né, com uma resposta muito direta ao Ocidente em relação à expansão da OTAN na Europa Oriental, né? Então, essa é um momento tenso, né? Algo que já vinha sendo criado, mas agora se torna ainda mais tenso devido a isso. E qual que é o argumento que a Rússia utiliza, né? Como vocês podem ver nesse mapa, tem essa cordilheira marítima, não sei pronunciar, mas deve ser Lomonosov, não sei pronunciar, porém é uma cordilheira que querem dizer que ela é uma extensão da plataforma continental da Rússia, logo teria direito àquelas 350 milhas adiante, né, da costa, da linha de base. E por isso ela teria direito ali a reivindicar aquele espaço ali que outros países também estão reivindicando, né? Então, olha só que interessante como se utiliza ali vamos dizer assim, né, de forma sumária, geografia física sendo utilizada ali na questão da geopolítica mesmo, né? Os conhecimentos da geografia, os argumentos geográficos para fazer a política. E esse argumento não é de todo absurdo se considerarmos que o Brasil já conseguiu isso, né? O Brasil já conseguiu comprovar a questão da plataforma continental e conseguiu ampliar a sua zona econômica exclusiva em grande parte da costa, né? Então, olha só, aqui nós temos o Brasil representado, né, com o oceano. Em azul mais claro é o oceano, o azul um pouco menos claro é a zona exclusiva, as 200 milhas já certas, né? O azul escuro são as áreas aceitas, já foram aceitas pela convenção,
né? Então já disse assim, olha, realmente ali faz parte, pode ampliar. E ainda tem essas áreas em discussão, né? Então, são 20 mil quilômetros quadrados, chamada da Cone do Amazonas, 110 mil quilômetros quadrados na chamada cadeia norte brasileira, nessa parte daqui, bem ao norte também, já próximo ali do Maranhão, né, do Ceará. Ali também, na 20 mil quilômetros quadrados na cadeia Vitória Trindade, né, e aí a ilha de Trindade também fazendo ponte ali para a extensão da zona exclusiva. O platô de São Paulo e a margem continental sul. Ou seja, o Brasil já conseguiu ampliar, desde quando teve a convenção, já vem entrando com esses argumentos e conseguiu, de fato, ampliar o seu território marítimo. Então, isso pode acontecer, de fato, né? Outros pontos importantes aqui de falar, para a gente conversar, é sobre o Conselho do Ártico, né? É, o que acontece? O Ártico possui esse conselho, que é por atuação colaborativa, dos países que fazem fronteira com ele, para discutir temas como esse, né? E a atuação, né, que antes era mais por convenção mesmo, né, por participação, agora está ficando cada vez mais estratégica, né? Principalmente pela Rússia, que é o que mais possui essa fronteira com o Ártico, mas também aqui entrou, né, já com a reivindicação, foi a primeira que reivindica esse espaço ali no Ártico. Outro ponto interessante é que a China, que também agora cada vez mais é uma potência geopolítica no mundo, né, é um membro observador do Ártico. Ela não tem a fronteira com o Ártico, né, não tem nenhuma participação ali de fronteira no local, não reivindica nenhum espaço, porém ela tem muito interesse nessa rota, como nós vimos nos outros mapas, né, nessa possível rota marítima. A China atualmente, que é uma potente, né, uma potência exportadora de produtos industriais, que quer conquistar cada vez mais mercados e tornar seus produtos mais competitivos, principalmente na Europa, que é uma grande consumidora desses produtos, é, ela tem duas opções de rota. Uma é essa, né, que é a chamada Rota da Seda Polar, né, a antiga Rota da Seda, agora polar, né, passando ali pelo norte, pelo extremo norte, e economizando aí quase 7 mil quilômetros, né, de distância. É muita coisa para o transporte marítimo. Mas também, antes que isso aconteça, a China já está se preparando e já fez essa nova Rota da Seda, que é um acordo direto com o Paquistão, que é uma ferrovia que sai da China, vai até o Paquistão, até esse porto de Guardar, de onde ela consegue agilizar, né, a exportação. O Paquistão também não faz parte ali do Ártico, mas a China não precisa de contornar ali o Sudeste Asiático, como o grande contorno que é a Índia inteira, né? Ela já consegue cortar esse caminho por terra e já exportar através do porto, é, passando pelo Canal de Suez, o Mar Mediterrâneo, enfim. Então ela já faz isso, né? A China já tem esse pensamento geoestratégico de comércio, né? Então ela está muito de olho nessa rota da seda polar. Uma observação interessante é que, diferente do Ártico, que tem esse conselho, né, a Antártica já tem um tratado, né, que é algo mais. Posso estar exagerando aqui, mas algo mais concreto, né, do que simplesmente o conselho. Esse tratado de 59 determina a não exploração econômica, né? Ou seja, 10% do planeta não podem ser explorados pelo tratado, para evitar conflito entre os países que ali têm algum domínio no local, né? Lembrando que essa motivação é geopolítica, né? Não vamos explorar lá, porque se alguém começar a explorar, nós vamos começar aqui um conflito pelos recursos dela. Porém, apesar da motivação ser essa, acabou que a solução foi muito positiva para os ambientalistas, né? Porque uma possível exploração de recursos da Antártica poderia levar ali a um impacto muito grande no ecossistema super sensível da Terra e muito importante para toda a regulação climática, enfim, da Terra. Pessoal,
a ideia, né, é, como eu disse, exercitar mesmo esse olhar geopolítico, né, sobre essas questões, né? Lembrando que para o Ártico, tudo que a gente já falou aqui faz muito sentido, né? Dizer sobre o território ser poder, né? O que diz aqui Hudson, né? Portanto, a geografia natural da região disputada é relevante, o clima, o relevo, os solos, os biomas, né? Vamos lembrar aí dos motivações de estar reivindicando essas terras e dos argumentos pelos quais a Rússia está entrando ali para conseguir reivindicar, né? Também podemos pensar no Mackinder quando ele fala do Heartland, mas agora a gente vai transpor esse conceito da questão energética, né? A Berta Becker falava da Amazônia sobre um Heartland ecológico, aqui a gente pode falar de um Heartland de recursos energéticos, recursos minerais estratégicos, né? Rafestin, eu acho que já está mais que claro essa ideia da importância dos recursos, mas também a ideia da Rhineland, né? Então, estender para essas partes aí mais marítimas, né? Essa mistura do poder terrestre e marítimo, enfim, são possíveis aplicações das teorias aí, tá bom? Pessoal, é isso. Terminamos assim a primeira aula. No próximo bloco é sobre os exercícios, né, para esse tema. E a próxima aula nós já vamos entrar em outro tema e eu espero vocês lá. Até mais.